Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. E nos trabalhos acadêmicos aí, eles voltaram para cada área que você olha hoje, você tem de saúde e... Bom, o Pedro Stedley é líder fundador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e está desde 79 participando das lutas aí por reforma agrária. O Stedley, teve aquela invasão lá na universidade de vocês, Florestan Fernandes e tudo. O que deu? Depois daquilo acalmou? Aquilo foi uma burrada, né, da Polícia Civil. Não foi nada premeditado, foi burrada. Não. Nós tivemos uma perseguição no Paraná, num acampamento, que é uma disputa que agora inclusive se acertamos com uma grande empresa que é a Araupel, que ela grilou uma área pública desde a época do Lupião. Nossa Senhora, desde a Lupião, década de 50. Notório Moisés Lupião. Exatamente. Então a empresa tinha lá 50 mil hectares sem documento que era origem pública. Então nós paulatinamente estamos ocupando essas áreas. Já temos um assentamento com 20 mil hectares, que é o maior do Brasil, por sinal damos o nome Celso Furtado. Boa. Já levamos a dona Rosa Aguiar lá visitar, fizemos uma atividade em homenagem ao Celso com a presença dela. E depois ocupamos um outro pedaço da fazenda que agora tem pinos, que é um crime, inclusive, porque é uma das melhores áreas do Brasil, aí na beira do Rio Iguaçu, terra fertilíssima. E a Araupel é uma das financiadoras do Beto Richa. Eita! Então tu já viu, né? Então eles começaram a nos perseguir, inclusive tem companheiros presos, tem uma menina de 22 anos presa. A gente deu outro dia. A Fabiana Braga, inclusive a Gleice foi visitá-la no Dia da Mulher lá na cadeia de Rio Bonito. E, então, por conta disso, eles expediram um mandato de prisão para algumas lideranças do acampamento, com problema local lá. E aí a polícia botou na cabeça que os caras podiam estar escondidos na escola. Aí a polícia de lá, né, se articulou com o que tem de pior aqui em São Paulo. Porque se tivesse articulado com o secretário de Segurança, eu acho que o cara tem juízo, né? E o cara se articulou com o BOP, Tá brincando. aquela que entra matando de Suzano, acostumado a atuar na periferia aí, né? Puta. Então esses doidos chegaram lá com 20 viaturas sem mandato de... achando inclusive que era uma escolinha de assentamento. Não tinha noção, né? Não tinha noção do que onde é que estavam entrando. Então chegaram já derrubando parede e tal, e com metralhadora, e afasta as crianças. Entendeu? Aí a turma reagiu, segurou eles na porta e deu aquele forabodó. Mas ainda até hoje o seu Alckmin está devendo as desculpas para nós, porque não se faz isso com a escola. Nem isso, nem indenização? Nada. Não, nem pedimos indenização, mas digamos, desculpas formais para que não se repita esse tipo de truculência da polícia. Nós sabemos que não foi mandato político, né? Mas em escola e moradia de nenhum trabalhador, né? Porque é isso que eles estão acostumados a fazer todos os dias na casa das pessoas, né? Mas como é pobre... E aí, como é que você está vendo aí a conjuntura política aí? Para onde nós caminhamos? Para uma eleição democrática, para um acirramento do estado de exceção? Eu sou sempre muito otimista, né? Que eu acho que é inclusive uma necessidade. Quem lida com o movimento de massa, com o povo, não pode transmitir pessimismo ou derrota. Mesmo quando o teu time está perdendo 3-1, tem que dar uma de Barcelona, né? Vamos lá que é possível, vamos lá para... Não pode dar uma de Brasil com a Alemanha. Né? Não pode dar uma de Brasil com a Alemanha. Então nós sempre somos otimistas. Nós sofremos uma derrota grave no ano passado, de 7-1, por vários fatores que você tem analisado, inclusive com muita precisão. E um dos fatores foi pelos erros da política econômica do governo Dilma durante 2015, e isso afastou a sua base popular. Você vê que ela foi eleita com 54%, quando chegou em abril de 15 estava com 8% e não se levantou mais. E essa é uma das hipóteses minhas, inclusive, que a Globo monitora, sabe melhor que eu, a opinião pública, né? As pesquisas semanais. Quando eles perceberam que o governo Dilma não tinha mais apoio popular,
Aí eles vieram. Agora é impressionante como essa questão da política econômica aqui no Brasil, seja qual for o governo, você coloca um tecnocrata sem a menor sensibilidade do tempo político, do tempo econômico, né? E manda bala assim como... É uma vergonha. Mas aí eu acho até, não é para defendê-la, mas eu acho que o entorno da Dilma foi muito ruim, né? De ter essa brilhante ideia de oferecer o Ministério da Fazenda para o Bradesco. Então oferece para a Unicamp, né? Oferece para a UERJ, para qualquer universidade. Aí vocês têm um quadro bom aí para vir aqui administrar uma crise, mas telefonar para o Trabuco lá e pedir um quadro, botarem o Levi, foi o cúmulo. Mas tem a impressão que o que pegou mesmo não foi o Levi Bradesco. O Bradesco tem uns economistas lá, o Otávio e outros, que tem uma visão mais... eu acho que foi o Levi Tesouro. A gente sempre rotula para ter uma imagem de quem é o culpado. Na verdade, é o conjunto da política econômica que se continuou ruim com o Barbosa, né? Como é que foi a convivência de vocês com o governo Lula e Dilma? Com o governo Lula, ele era mais sensível às demandas populares. Ele mesmo vivia repetindo em reuniões e em público de que o governo só funcionava com opressão. E ele adotava uma tática boa de governo, que ele anunciava publicamente naqueles atos no Palácio, sem combinar com a burocracia. Aí a burocracia corria atrás do chefe. Na Dilma, não. A Dilma, primeiro pegou uma situação de uma conjuntura econômica ruim, o estilo e o entorno dela era muito ruim. Mas não é pelas pessoas. A prática do movimento foi sempre autonomia em relação a qualquer governo. Em relação ao Alckmin, em relação a uma prefeitura e em relação ao Lula e Dilma. Para nós ter a moral de dizer, vocês estão acertando, vocês estão errando. O que aconteceu é que no Lula acertavam mais e na Dilma erravam mais. Então, nós obrigatoriamente fomos mais críticos ao governo Dilma, sempre usando transparência. Fazíamos as críticas em público, fazíamos as críticas em reuniões, sem cair naquele clima de luta interna ou disputinha por interesses menores. Bom, e agora, como você disse na primeira pergunta, eu acho que o clima está mudando. Nós sofremos uma dura derrota em 16 porque o povo não foi para a rua. Nós ficamos todo o tempo, construímos a Frente Brasil Popular, que é uma frente muito importante, porque reúne mais de 80 movimentos populares e correntes partidárias, mas não tivemos a capacidade de mobilizar o povo, porque o povo não entendeu que o golpe era contra ele, achou que era só contra o governo. Você acha agora contra o PT. Está caindo a ficha agora? Agora, a Previdência também, a gente fala também muito... Com as iniciativas do governo, da Previdência, está pagando. E por mais que a Globo carimbou no PT o negócio de corrupção, que pegou, porém, depois o PT está vindo agora, né? O governo Temer, o PMDB. Então, se tu liga a televisão, o povo está se dando conta. O governo está enlambuzado de podridão. Então, ninguém defende o governo Temer. Então, eu nem sei o que a direita vai fazer dia 26, né? Que eles marcaram essa mobilização dia 26. Então, eu acho que esse fator também do governo ser muito ruim, o governo Temer, está ajudando o povo a ter saudades do Lula. E essas saudades vão resultar numa eleição em 2018 ou você acha que vai ser bem sucedida a operação de inabilitar o Lula? Eu acho que eles já perderam o tempo de inabilitar o Lula. Os próprios advogados e esse campo jurídico dizem para nós na Frente do Brasil Popular que o tempo que eles tinham para o calendário eleitoral, eles teriam que julgá-lo já em abril. E recém a primeira audiência dos casos da Lava Jato vai ser dia 3 de maio. Então até ser julgado, aí recorre para o segundo escalão. Se o segundo confirma, vai confirmar seja o que for, porque o tribunal lá, ele é claramente ideológico lá, né? Se confirma, o que faz? O Lula, ele entra, os advogados entram com uma ação, entra aí com recurso, candidata, fica suspenso. Mas eu acho que o cenário mais provável é que, se ele vier a ser condenado, vai ser depois de agosto do ano que vem. Então ele já registra a candidatura e cria uma confusão que eu acho que mesmo a turma de Porto Alegre vai pensar duas vezes
ao condenar um candidato a presidente que esteja em primeiro nas pesquisas. Tá. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. O Lula de 2018, o que ele tem que ser diferente do Lula de 2006, que é onde ele... Eu acho que o Lula ainda é o mesmo. É o mesmo. Ele tem uma fidelidade impressionante de classe, que não é ideológica, é uma identidade que ele tem com a classe trabalhadora. Então ele nunca tem dúvida. Entre um rico e a classe trabalhadora, ele sempre vai estar do lado da classe trabalhadora. Então ele tem esse faro próprio de um líder de massas como ele é. Agora, o que mudou foram os aliados dele. Em 2003, ele teve que montar um governo em composição de classes e estava numa conjuntura econômica que o modelo chamado neodesenvolvimentista, ele estava baseado num tripé que deu certo, que foi voltar a economia a crescer, o crescimento da economia ser baseado na indústria nacional e o terceiro, distribuição de renda. Esses três fatores que foram derrotados com a crise econômica e que isso que levou à derrota da Dilma, agora também não estarão presentes em 19. Isso. Então vai obrigar ele a discutir com a sociedade e com a classe trabalhadora um outro projeto de país. Bom, ele tem essa habilidade de... E esse novo projeto, não tenho dúvida nenhuma, que será mais à esquerda, pelas condições objetivas da sociedade, ou seja, não tem como tu recuperar o desemprego desse país sem investir pesado na indústria do consumo interno. É isso. Não? Tu não consegue retomar a taxa de investimento público sem cortar juros. É isso. Ele vai ter que pegar aquilo que ele... Entendeu? Então, ele vai ser obrigado a adotar uma política econômica mais popular, mais nacionalista, porque a burguesia já deu um pontapé na bunda dele. Que foi o que aconteceu. Mas hoje você tem grupos mais à esquerda que questionam essa política de conciliação que sempre foi a marca registrada do Lula, né? Ele abriria a mão dessa política de conciliação? A palavra é ruim. Eu concordo que nós tivemos um governo de conciliação. Agora, eu acho que no próximo governo do Lula, é claro que ele vai manter uma política de alianças de classe. Certo. Mas aliança de classe agora, sem nenhuma condição. Agora, os setores do empresariado que vão se aliar ao novo governo vão ser em torno de um programa econômico diferente, que o governo terá hegemonia. Onde terá que entrar política monetária, cambiar... É tudo isso, porque no governo 2013, a conciliação de classes se baseou na Carta aos Brasileiros, que foi escrita, dizem as más línguas, pelo Palocci, que na verdade quem passou para ele foi o Delfim Neto. Então, aquela Carta aos Brasileiros já era o programa da burguesia, colocando como condicionante para não colocar ressalvas ao Lula. E por isso ele se elegeu. Não colocar ressalvas era não falar mal, continuar apoiando a campanha eleitoral com recursos. Agora ele vai assumir o governo tendo que negociar com a sociedade um outro programa mais progressista. O curioso é que vocês são vistos aí como revolucionários. Aquilo que você está me colocando aqui como política de esquerda é uma política desenvolvimentista pegando o setor produtivo, empresarial e trabalhador nacional. Mas o que é ser marxista? É analisar a realidade de acordo com as suas contradições objetivas. É claro que todo mundo sonha como um projeto de sociedade, uma sociedade igualitária, soberana, né? E todos nós trabalhamos para isso. Mas no concreto, no dia a dia, tu tem que resolver os problemas do povo. Como é que resolve os problemas do povo? É com a realidade que nós temos. A realidade que nós temos é essa. Tem um setor empresarial, tem um agricultor, tem a classe trabalhadora, e nós precisamos resolver os problemas da classe trabalhadora. Talvez o que mais falta para o Brasil seja precisamente isso, um debate sobre o projeto de país. Nós estamos começando aí no GGN e contamos com vocês para discutir a questão fundiária. Conte conosco, nós somos parceiro. Essa é a principal desafio que nós temos hoje, é rediscutir um projeto de país. Quando se fala aí no trabalho de vocês, teve todo essa ocupação, mas você tinha um conjunto de instrumentos de crédito, de políticas para o pequeno agricultor que funcionaram bem nesse período. Como é que ficou depois do golpe? Bom, primeiro, uma avaliação no que foi sobretudo o governo Lula, porque o Dilma
ficou meio estagnado. No governo Lula, as duas principais políticas que favoreceu o agricultor familiar foi o PAA, Programa de Compra Antecipada de Alimentos, e o PENAI, que foi a lei que nós conquistamos, que no mínimo cada prefeitura tem que cobrar 30% para merenda escolar da agricultura familiar. Isso criou um mercado institucional estável e com preço justo. O camponês não é comerciante, o camponês não sabe especular, o camponês não sabe ir no mercado, até porque ele é um indivíduo, produz lá um excedente. Então, tudo que o sonho do camponês, o que ele sonha é assim, eu tenho que ter segurança que alguém vai comprar o que eu produzo, porque é o meu trabalho. E mais, o camponês legítimo, 99%, produz alimentos para o mercado interno. Claro, tem camponês que produz soja, que produz milho, né? Mas 90% produz alimentos para o mercado interno. Então, esses dois programas eram uma retaguarda, davam uma segurança e aumentava a renda dos agricultores. Foram os dois melhores. O programa do Pronaf aumentou o volume de crédito para a agricultura familiar, mas nós, como movimentos, e eu pessoalmente como economista, estou convencido, o crédito rural não é uma boa política para a agricultura familiar, porque deixa ele refém do banco. E no fundo, o que ele faz com o dinheiro do crédito rural? Ele compra insumos que muitas vezes não precisa. Entendeu? Então, na verdade, o crédito é para ele comprar alguma coisa. Então ele já sai endividado e ele já sai com uma matriz de custo de produção comprometida. Agora, se eu digo para ele, não importa como você vai produzir, o que eu quero é que você me venda tomate, milho, porco, galinha. O camponês deixa comigo. Eu me viro. Você comprova, não apenas nessa E eu aí tenho garantido. Então, a renda vem pela venda do produto. É a demanda que é isso. Entendeu? Não pela, eu tenho crédito fácil, então eu vou lá, me endivido, aí dá qualquer probleminha, Carol. É por isso que pré-sal e outras políticas industriais tinham tudo para ser bem sucedidas, agora estão sendo interrompidas, porque garantiu a demanda. Exato. Garante a demanda e o empresário também vai lá, investe, compra as máquinas. O cara sabe que vai vender, faz o contrato. Esse do PA é contrato. Fazia contrato, recebia o dinheiro pelo correio. E entregava o produto para a Conab. Então nós tínhamos tudo para transformar a Conab, inclusive, uma grande empresa estatal que abasteceria todo o mercado interno de alimentos. Como ele estava ainda um programa em gestação, no início nós estávamos abastecendo hospital, quartéis, né, creche e tal, mas isso podia ampliar para todo o setor que consome de forma organizada. Em que momento que perdeu o ritmo? Bom, aí com o golpe... foi do golpe mesmo? Com o golpe, o Temer fechou a MDA. Ora, fechou a MDA, tu fecha o gestor das políticas, mesmo as pequenininhas ou as grandonas. Né? Só não mexer no Pronaf, e mesmo assim diminuir o volume, porque o Pronaf, na verdade, quem opera é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. A Conab deixou de ter... A Conab virou o balcão de negócio dos partidos políticos, que já nós criticávamos no Lula. Não pode entregar... A Conab tem que ser uma empresa estatal de alimentos que seja gerida por especialistas. Claro. Não pode botar... Nós tivemos casos de superintendência da Conab, que daí rifava para o PTB, e o PTB botava um dentista. Nada contra os dentistas, que nós precisamos todos eles. Mas dentista não, tratando o dente. Mas no consultório, né? Não fazendo estoque de alimentos. Então, uma estupidez. Então tudo isso está parado, a reforma agrária está parada. Então, não precisa muito esforço para falar mal do Temer, né? Porque eles são muito ruins. São muito ruins. Então, muito ruins contra nós. Não é que eles são malvados. Eles são ruins. Medíocres mesmo. Ruins, medíocres. Que se revelam em todos os atos que eles tomam. Então, até para saudade do Lula, como o povo fala, e nessa novo programa que nós estamos conversando, é muito fácil até, num país como o nosso, com tantas riquezas naturais, você resolver esses problemas aí. Isso. Hoje eu estava vendo no Valor, que é o único jornal que eu leio, imagina que seja igual a você. Né? Diminuiu o consumo de carne bovina, né? Frango impactou, e o povão foi para onde? E diminuiu o leite, 5% do consumo de leite.
né? Aí o povão foi para onde? O que aumentou o consumo nesse ano, do golpe para cá? Ovo. É o retrato mesmo, quer dizer, o povão não pode mais comer carne bovina, então vai comer ovo. Mas você veja, se você fizer um programa robusto em termos de recursos, em termos de vontade política, você transforma esse país aqui num celeiro. É caro, né? É uma questão de articulação de estruturas de compras públicas com... Tu botar 2 bilhões na Conab, tu transforma ela na maior empresa abastecedora de alimentos do mundo. 2 bilhões. 2 bilhões é uma semana de juros, né? É isso. Entendeu? Então, no fundo, se a gente for pegar o que se pagou a mais de juros esses 10, 15 anos, dava para cobrir o Brasil de infraestrutura de norte a sul. Nossa Senhora. E hoje, vocês têm quantos assentamentos já produzindo normalmente, consolidados? Bom, nesses 30 anos do MST, mais ou menos 800 mil famílias conquistaram terra. O INCRA usa um dado de 1 milhão e pouco, é porque ele inclui os projetos de colonização. Na Amazônia Legal, que nós não consideramos assentamento. Porque é terra pública, mato, e joga o sujeito lá em cima. Não resolve problema nenhum. Geralmente cria mais um problema, que é grilagem, desmatamento desnecessário, para depois vir o cara e comprar e botar gado ou soja. Então, assentamento em área desapropriada, mais ou menos 800 mil famílias. Claro, nem todas se consideram do MST, mas nós consideramos que todas elas foi parte de uma luta pela reforma agrária. E isso dá mais ou menos uns 4 a 5 mil assentamentos, áreas ou antigas fazendas. Nessas antigas fazendas, que agora são assentamentos, a realidade é muito diversa, né? De acordo com o bioma, com a região, se a terra era fértil ou não, se é perto do mercado ou não, que isso é um fator fundamental para a reforma agrária. Não adianta dar terra para o cara lá na Amazônia. O cara não vai sair da pobreza. Claro. Entendeu? Não tem para quem vender. Sério, eu tive lá, nossa, no meu começo de carreira jornalística, com a última leva de colonos que foram para a Transamazônica. E eu, como repórter lá iniciante, fui olhar. Eles não tinham, a terra era pobre lá, você tinha que ter desmatamento, você não tinha mercado, você tinha que ter custo de insumo que eles não tinham condições. E o serviço público é caríssimo. Como é que tu vai levar luz elétrica lá? Claro. Como é que tu vai botar uma professora de qualidade dando aula lá? Ninguém quer ir. E o médico, os caras ficam doentes. Hoje vocês cobrem o Brasil inteiro, com exceção da Amazônia? Então, o MST está presente no Brasil inteiro, menos a Amazônia Legal, porque nós nunca tivemos interesse, até por essas características. Então não tem MST no Acre, não tem na Amazônia. Né? Tem no Maranhão, é o último. E na Roraima também tem. E nessas áreas de assentamento existe toda uma política de desenvolvimento da produção. Agora depende das condições objetivas, né? Mercado, as condições climáticas, se permite que tipo de produto pode produzir. E as condições subjetivas é a capacidade de organização. Então nós temos desde pequenas associações que o cara junta 10 vizinhos e compra um trator. Né? Então, uma forma de cooperação muito embrionária. Até nós temos uma grande cooperativa no oeste de Santa Catarina que industrializa 200 mil litros de leite por dia. Do MST? Do MST, a Cooper Oeste. E faz leite longa-vida, faz aquele achocolatado para criança. Né? Nós temos uma boa cooperativa também, que temos orgulho, que produz um dos melhores sucos de uva do Brasil, porque priorizamos a qualidade, não botamos água, então é um suco orgânico, que é a Monte Vêneto. Né? Então, nós temos toda a pirâmide, digamos, lá na base as formas são mais embrionárias, até chegar em algumas regiões onde tem uma boa capacidade de organização na agroindústria. Porque na nossa fórmula de longo prazo, como projeto de desenvolvimento, que você entende disso, nós queremos combinar, primeiro, uma nova matriz tecnológica baseada na agroecologia. Inclusive para romper preconceito, que a turma pensa em agroecologia, acha que é pequenas unidades, não sei o que, não sei o que. Não, agroecologia você pode praticar em qualquer. Tem o filho do Abílio Diniz aqui praticando agroecologia em 1.200 hectares.
com sucesso aqui em São Paulo. Então, a agroecologia são técnicas agrícolas que você pode melhorar a produtividade do trabalho. E tem um preço diferenciado para o produto final. E tem um preço diferenciado, mas é mais barato, o custo de produção é mais barato. Porque ela usa mais mão de obra e menos veneno. E a produtividade? Conforme o produto é até maior. Olha só. Até maior. E vocês têm... Porque hoje, quando a gente vê algumas redes aí francesas de supermercados, já tem as prateleiras aí com os orgânicos, tudo. Vocês têm já esses acordos? Nós tentamos entrar no Pão de Açúcar, no Zafari, mas é muito difícil lidar com o supermercado, porque eles são exploradores. São. São exploradores. Então, a nossa prioridade para os produtos que nós temos escala, que é basicamente o arroz. Nós somos o maior produtor de arroz orgânico. Amanhã eu estou indo para a colheita de arroz. Olha só. Que vai ser lá no assentamento de Santa Rita. E sempre nós temos uma festa, usando a tradição milenar dos camponeses, dia da colheita, festa. Tá? Mas festa moderna, agora com colheitadeira automotriz. E nós produzimos 600 mil sacos de arroz orgânico por ano. Olha, onde é essa? É toda a região da Grande Porto Alegre. Que você vai de avião, percebe todas aquelas várzeas lá? Lá tem... A gente percebe, inclusive quando começou aquele movimento do bioetanol, da Petrobras, que os gaúchos eles desenvolveram uma tecnologia social aí de tratar com um pequeno proprietário muito interessante. O que levou a isso? Foi aquela divisão de terras lá? Bom, o Rio Grande, que é a origem do meu avô e de tantos migrantes, no fundo ele teve uma reforma agrária, né? Familiar, né? Que foi uma colonização justa. Cada família recebia 25 hectares. Recebia? Isso aí Mas nós pagava, né? Meu avô pagava. Então teve essa... Claro, a colonização gaúcha foi assim? Gaúcha, nas terras dobradas, com os migrantes italianos, poloneses e alemães, todos eles receberam uma colônia, que era 25 hectares. E tinha que pagar, mas receberam do governo a garantia de terra. Então isso criou uma base, uma estrutura social igualitária. Né? Isso aí de quando que é isso aí? O meu avô veio em 1890. Começou a migração em 1875 e foi até a Primeira Guerra. Mas olha, vieram 1 milhão de famílias. Que coisa, né? Entendeu? Então, é a base da economia do Rio Grande. Você vai lá. Aí entra o segundo aspecto que eu ia te comentar. Não é possível você desenvolver economicamente o meio rural sem agroindústria. Porque a agroindústria, ela cria novos empregos, ela valoriza o produto, agrega renda. Então, você pode ter o melhor plantel de vacas. A vaca produzir 30 litros de leite por dia, mas só vendendo leite in natura a 1,10 o litro, tu nunca vai sair da pobreza. Entendeu? Agora, se você tem lá 100 agricultores, já com uma escala de 10 mil litros de leite por dia, tu bota uma agroindústria de leite. Aí vai pasteurizar, aí vai fazer a manteiga, vai fazer o leite, vai fazer o iogurte, entendeu? E isso é que vai permitir a renda. E ao redor da agroindústria, que tu bota lá no interior, então descentraliza também a industrialização do país. Ao redor daquela agroindústria, lá, estou dando o exemplo do leite, tu vai gerar emprego para o motorista, para o bioquímico, para o contador, para a menina que controla a qualidade do leite, para o veterinário. Então tu cria uma comunidade de saberes científicos que não precisa ir para a cidade. Isso aí, digamos, é a meta de todo o assentamento. É a meta de todo o nosso assentamento. Tanto é, um dos programas que tu citou, inclusive, que foi barrado agora, nós estávamos construindo com o Coutinho, lá no BNDES, que se chama Terra Forte. O que era o programa? Industrializar os assentamentos. Levar a agroindústria. Né? E era merrequinha. Olha cá para nós, esses imbecis não entendem que isso aí é consolidação do capitalismo? Meu Deus! Cada projeto que nós aprovar, nós vamos comprar as máquinas de quem, né? Mas que coisa! Mas que comprar a máquina de quem? Então, e era um programa simples. Nós cada unidade nesse padrão que estou te falando é 30, 40 bilhões. Então, tu com 1 bilhão por ano, tu leva a indústria para todo o país. E para dar essa experiência de tratar, de sofisticar em termos de negócio, tudo, isso aí tudo vocês fornecem os cursos a partir daqui
da Florestan Fernandes? Não, a Florestan Fernandes é mais uma escola de formação de quadros políticos. Ah, políticos. É. Tá. Embora nós tenha parceria com algumas universidades aqui próximas, tipo com a Unesp, então tem um mestrado de questão agrária que funciona lá, que na verdade é da Unesp, né? Então só os alunos vão lá. Né? Temos um outro de curso latino-americano, teoria latino-americana, e daí é com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, como a Universidade de Juiz de Fora não tem alojamento, nós fizemos aqui na ENEF. Entendeu? Porque o alojamento para quem mora no interior é fundamental. Né? Agora, uma coisa interessante, quando eu estive lá visitando vocês, né? A parte de música e de cultura, vocês criaram também uma música do MST, com toda essa diversidade do país. Faz parte, né, da cultura camponesa popular, né? Sim, Por exemplo, a viola é o nosso xodó, né? Estávamos falando antes. Então nós procuramos incentivar a viola, a sanfona, que faz parte da música. Agora, tudo isso, né, que estava voltando antes no tema das cooperativas e da agroindústria, claro, tu tem que dar formação técnica. Então nós temos uma escola do 2º grau lá em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, que já está há 15 anos funcionando e forma técnicos em administração de cooperativa. Olha só. No nível médio. Por que no nível médio? Porque o camponesão que virou presidente da cooperativa, ele só tem ensino fundamental. Isso. Então não adianta em pensar que o cara vai virar doutor. E para alguns técnicos mais especializados, nós temos um convênio com a Mondragon. A Mondragon é a maior cooperativa do mundo capitalista que funciona no País Basco. E ela é a maior empresa do País Basco. Olha só. E é cooperativa. Eles têm fábrica de ônibus. Quer dizer, vocês, no fundo, vocês estão pegando a tradição de cooperativismo do Sul. Né? Claro. É isso. Então, a Mondragão tem uma universidade cooperativa. E eles têm cursos de gestão. Então, aí nós fizemos uma parceria com eles, eles vêm aqui e dão cursos daí mais intensivos para o pessoal que é presidente da cooperativa, que é o gestor, né? Para nós não ficar inventando a roda, né? Muito bom, João. De políticas públicas. Lá na Universidade de Santa Maria, né? Ah, foi Santa Maria. E daí eu falei, mas nisso, qualquer pessoa que tem discernimento sabe que é uma denúncia O que eles vão pública. tentar fazer para ter uma certa média com... Bom, nessa onda de delações, de incriminações pela imprensa, de arbitrariedades cometidas pela Lava Jato, uma das vítimas foi o jornalista Breno Altman, que é proprietário do site Opera Mundi, aí acabou sendo implicado, passou por maus bocados, até que se constatou que não devia nada e acabou sendo absolvido. Breno, como é que foi o impacto aí de ser conduzido coercitivamente? Olha, isso tem exatamente um ano. Foi, ironicamente, no dia 1º de abril do ano passado, o Dia Internacional da Mentira. Houve um mandado de busca e apreensão na minha residência, nem estava na residência, estava em Brasília, acompanhado de uma condução coercitiva, deveria ser levado. Tinha familiares lá? Sim, minha mulher estava ali, meu filho, foram acordados às 6 da manhã, a polícia entrou, revistou, levou meu computador numa estação de trabalho que eu tinha em casa, cadernetas com anotações de matéria, discos rígidos. Até hoje não devolveram o material. Não devolveram? Não, ainda continua com eles. E eu fui ouvido em Brasília. As consequências foram duríssimas, porque vamos nos lembrar que o processo no qual eu fui arrolado como réu dizia respeito a uma fantasia, uma conexão entre o chamado Petrolão e o assassinato do Celso Daniel, né? O que ali era objeto inicial do Ministério Público, de acordo com a sua petição inicial ao juiz Moro, que autoriza a minha condução coercitiva e de outros investigados, dizia respeito a uma suposta extorsão que o PT estaria pagando a um empresário da região do ABC, em troca do silêncio desse empresário em relação a fatos que incriminariam a direção do PT no assassinato do Celso Daniel. Esse é um caso que já foi exaustivamente investigado. Investigado pela Polícia Civil do governo do PSDB. Pois é. Não é? Já estava em curso o processo, já foram condenados os envolvidos, já foi reinvestigado esse caso diversas vezes, mas esse era o móvel
da chamada Operação Carbono 14. Aliás, o principal suspeito político lá estava morrendo de câncer. Morreu de câncer há uns meses atrás, exatamente, né? Exatamente. E, evidentemente, que a partir dessa condição coercitiva, com todo o espetáculo midiático que teve, o Jornal Nacional, os principais telejornais de outras estações de TV, os principais programas de rádio, os jornais, durante dias, por conta do caráter midiático da denúncia, expuseram a todos os réus de uma forma brutal, inclusive a mim mesmo. E isso teve consequências seríssimas, né? Imediatamente, por exemplo, o site que eu dirijo, o Opera Mundi, perdeu toda a sua publicidade. Em 48 horas tinha perdido todos os contratos públicos e privados que tinham, porque é normal que as empresas tenham como critério de governança... A família como é que ficou? Bastante tenso. Até hoje, meus familiares despertam às 10 para 6 da manhã para ver se às 6 da manhã não tem ninguém na porta. Né? É um trauma isso real. Imagino. Para pessoas que, evidentemente, como é o caso dos meus familiares, não tem nenhuma relação com essa história. Né? Isso é produto, na minha avaliação, Nassif, de um método. A Lava Jato é estruturada ao redor de um método declarado. O juiz Sérgio Moro, em 2004, escreveu um artigo sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, no qual ele dizia que o nexo principal do eventual sucesso da Operação Mano Politi era vínculo com a opinião pública. É isso, vazamento. Então, o que se passa efetivamente? Qual é o método? Não há cautela investigatória, não há proteção dos direitos constitucionais dos investigados, não há rigor em relação ao devido processo legal, ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E o dever de apresentar provas é o da acusação e não da defesa. Isso pressupõe um conjunto de cautelas, e esse conjunto de cautelas é absolutamente atropelado pela Lava Jato, a partir do nexo com a mídia. Ou seja, o segredo da Lava Jato é transformar cada investigação num show, num grande espetáculo de mídia. Tem um endosso de pessoas que nem o Luiz Roberto Barroso, que diz que é momento de exceção. Claro, e provocar uma comoção social a partir dos meios de comunicação. Os nomes das operações são cuidadosamente escolhidos, a maneira como é informado, os vazamentos, é um planejamento midiático, confessadamente estabelecido a partir desse artigo do próprio juiz Sérgio Moro. Isso o que acaba acarretando? Mesmo quando um investigado se torna réu, e réu acaba sendo declarado inocente, como foi o meu caso e o caso de outros, mesmo quando, repito, esse réu declarado inocente, ele já pagou uma pena antecipada. Claro. Porque a exposição pública provoca um dano de imagem e, portanto, uma consequência danosa moral e materialmente, que é irreparável. Ou seja, os recursos que o Opera Mundi deixou de arrecadar, os efeitos disso sobre minha vida profissional e sobre os profissionais que perderam o emprego no Opera Mundi, porque nós somos obrigados a cortar custos. Esses efeitos são irreparáveis. E o impacto na família. Além do impacto moral sobre a família, claro. Não é? Eu, durante dias, passei pelo constrangimento de ir à padaria que eu sempre frequento, ao restaurante que eu sempre vou, e ter que me defrontar com tensões provocadas pela ultra exposição nos telejornais. E o que causa indignação é pessoas juristas acharem que isso é um quadro justificável. Né? Claro. Você ficou quanto tempo para poder ter acesso aí aos termos da acusação? Não, isso foi rápido, porque imediatamente, no próprio dia em que eu fui levado em condição coercitiva, eu já tive acesso em Brasília. Porque o que aconteceu? A Polícia Federal foi à minha casa, minha mulher me avisou por telefone que a Polícia Federal tinha estado em casa, e a orientação da Polícia Federal foi que eu me apresentasse à Polícia Federal de Brasília. E eu liguei para a Polícia Federal me deu retorno, foi me buscar no hotel e fomos a Brasília. A condição coercitiva era totalmente desnecessária. Não só desnecessária, como o interrogatório era uma aberração. O interrogatório era tão aberrante que o delegado da Polícia Federal de Brasília, que nada tinha a ver com o interrogatório, porque ele recebeu as perguntas de Curitiba, chegava a se sentir constrangido, porque começou assim: o senhor é filiado ao PT há quanto tempo? O senhor já contribuiu em campanhas eleitorais?
O senhor teve editora no passado. Que tipo de livros o senhor publicava? O senhor também publicou revista. Qual era o conteúdo da revista? Ou seja, um interrogatório político. Era uma violação constitucional. Claro, por claro. seguidas vezes eu disse, doutor delegado, essas perguntas violam a Constituição brasileira. Eu posso editar o que eu quiser, até obra pornográfica se eu quisesse. A Constituição me permite. As revistas que eu publiquei, eu dirigi, podiam reportar o que bem desejassem, porque também a Constituição permite. O senhor não pode me perguntar sobre isso. Isso nada tem a ver com o processo. Então eram perguntas deste naipe. As perguntas chegavam a ser também sobre quais eram minhas relações pessoais com importantes dirigentes do PT, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-presidente Lula. Eram efetivamente aberrações e poucas perguntas concretas sobre o processo. Durou menos de uma hora meu depoimento em Brasília. Eu jamais tinha sido convidado ou intimado a depor a respeito desse processo. Aliás, eu soube que havia um inquérito a esse respeito, no qual alguns dos investigados citavam o meu nome, e eu pedi ao meu advogado que dissesse ao Ministério Público em Curitiba que eu estava à disposição para responder a pergunta que fosse necessária. E jamais... Você se colocou à disposição? Absolutamente. Eu tenho um endereço fixo, eu moro na mesma casa, com idas e vindas, mas é a casa onde minha família mora há mais de 40 anos. Residência mais fixa do que isso, impossível. Eu sou uma pessoa com atividade profissional pública, ou seja, sou facilmente localizável. Não havia qualquer necessidade desse tipo de condição coercitiva, ainda mais se tratando, Nassif, de um caso ocorrido há 12, 13 anos atrás. Que pessoa que tivesse cometido um delito manteria provas por 12 ou 13 anos, com 2 anos de percurso já da Lava Jato? Não tem nenhum cabimento. Só havia uma razão para a condição coercitiva, ou para a prisão preventiva do senhor Ronald Maria Pinto, que era o empresário do ABC, que também foi réu no processo, ou para a prisão temporária do Silvio Pereira, que foi secretário-geral do Partido dos Trabalhadores até 2005. O único motivo era o espetáculo. O único motivo. Não há nenhuma justificativa. Tanto é assim que numa rara decisão revisional, o TR, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, revogou a prisão preventiva do empresário Ronald Maria Pinto. Coisa que nunca tinha ocorrido até então. Todas as prisões preventivas decretadas pelo juiz Sérgio Moro foram mantidas. Mas nesse caso foi revogada. Porque não havia qualquer base material para isso. Ou seja, você tira do nada, você pega um caso que virou uma lenda, inclui, sem ter necessidade de acrescentar nenhum elemento novo. E tanto é assim que, se na inicial do Ministério Público havia como objetivo central do processo esse vínculo entre a extorsão do empresário, o empréstimo havido com esse objetivo e o assassinato de Celso Daniel, na denúncia apresentada que nos tornou réus e depois nas alegações finais desaparece o assunto Celso Daniel e o assunto de extorsão. E o que entra lá? Entra uma acusação de lavagem de dinheiro que não explica o motivo, que não explica a razão, que diz claramente que não sabe por que teria acontecido aquilo. São 36 páginas, um processo com esse espetáculo todo, terminou com uma alegação final de 36 páginas, no qual a citação a mim são de 6 linhas. Ou seja, tudo aquilo, o rato efetivamente pariu uma montanha. Ou nesse caso concreto, ao invés da montanha parir o rato pariu a montanha. E daí, o que você tem de defesa agora? Você vai entrar com uma ação? Isso está sendo estudado pelos meus advogados, porque nós ainda não temos a sentença transitada em julgado. Teoricamente, o Ministério Público pode recorrer ao Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, o TRF4. Né? Eles podem, eventualmente, fazer uma revisão das penas para cima ou para baixo. No meu caso, eles podem até transformar a absolvição em culpa, teoricamente. Né? E nos outros casos podem transformar aqueles que foram condenados em inocentes ou reduzir suas penas. Quer dizer, não foi transitado em julgado, como se diz no linguajar jurídico. Meus advogados analisam que procedimento adotar. Vamos nos lembrar que a legislação brasileira tem uma forte garantia aos juízes e procuradores. Nenhum juiz e nenhum procurador pode ser processado individualmente por decisões incorretas na interpretação da lei.
Mas tem uma lei, essa lei de abuso de autoridade, que até eles queriam mudar, diz que a atual é bastante genérica, permite essa... Não, Não? Isso obstacula, ou seja, nenhum juiz pode ser condenado por interpretação da lei. Isso faz parte de uma das garantias de independência da magistratura. Né? Então, o réu, falsamente acusado, falsamente denunciado, e que teve um dano concreto, material ou moral, de imagem ou efetivo, em função de uma denúncia, no limite fraudulenta, Isso. ou se não fraudulenta, uma denúncia sem qualquer corroboração nos fatos, sem qualquer cautela por parte do Ministério Público, este réu só lhe resta um recurso indenizatório contra o Estado. E isso, como a gente sabe, é um recurso de longo prazo, que passa obrigatoriamente por todas as instâncias judiciais, que costuma demorar muitos e muitos Quem anos. comete o abuso não acontece nada. Não acontece nada com quem comete o abuso e não existe um mecanismo de reparação à injustiça do Estado efetivo no país. Nem na forma do direito de resposta, nem na forma da reparação material. Como é que os jornais deram a sua Eu solução? não Os jornais, posso- não, a televisão deu a sua solução. Vamos dizer assim, cumpriram o protocolo. Os jornais impressos foram corretos. O Estadão deu uma boa entrevista. Você deu uma boa entrevista, a Folha também. Eu não tenho do que me queixar em relação aos impressos. O problema maior foi no Jornal Nacional e nos demais telejornais da Rede Globo, que na época da acusação, da condução coercitiva, deram imenso destaque durante dias seguidos, deram-se ao trabalho de pegar uma entrevista minha, a própria Globo News, e passavam em câmera lenta enquanto repetiam as acusações contra mim. Era uma cena de exposição do tipo, guardem a cara desse cidadão. Na absolvição, deram uma nota com fotografia num caso, uma nota coberta no outro, sem maior destaque. Cumpriram o protocolo. Não, não caberia propriamente direito de resposta em relação à mídia. Quando eu estou aqui falando de direito de resposta, o Estado tem que, na minha opinião, tem que oferecer aos cidadãos que são injustamente acusados ou que cumprem injustamente penas, não apenas a possibilidade da reparação material, mas também da reparação moral, de imagem. Não é? Ou seja, deveria existir mecanismos pelos quais um cidadão falso ou uma cidadã falsamente acusados possam ter sua inocência publicamente chancelada. Você, nas entrevistas que você deu, você colocou mais 2 injustiçados lá nessa... Quem era mesmo? Não, eu acho que tem mais 3 injustiçados, para falar a verdade. Primeiro, o principal réu, Ronan Maria Pinto, sem qualquer juízo de valor sobre sua atividade empresarial, o Ronan Maria Pinto tomou um dinheiro emprestado. Esse dinheiro emprestado, a investigação prova que tem como origem, supostamente, o empréstimo que o senhor Bunlai teria feito junto ao Banco Chain, que 5 anos depois teria sido pago, também supostamente, com uma operação na Petrobras. Qual é a responsabilidade do Ronan Maria Pinto de saber qual é a origem dos recursos? Mas qual é a prova? Ele tomou onde esse recurso? Ele tomou numa empresa de crédito. Numa empresa de crédito? Sim, numa empresa de crédito. Que foi absolvido. O dono da empresa de crédito, que empresta o dinheiro ao senhor Ronan Maria Pinto, foi absolvido. Porque ele não tinha. Porque assim, o dinheiro teria sido um empréstimo do Bunlai. O Bunlai teria repassado seus recursos para o Bertin. O Bertin, que é um frigorífico, teria repassado esses recursos para a Remar, que é essa empresa de crédito. E essa empresa de crédito teria emprestado ao senhor Ronan Maria Pinto. Tá certo? Essa é o caminho que é identificado no processo. É uma empresa de crédito normal. Uma empresa grande, uma empresa especializada em cobranças e crédito no Rio de Janeiro. Tá. O proprietário da Remar foi absolvido. Por que ele foi absolvido? Porque a lavagem de dinheiro exige prova de dolo. Lavagem de dinheiro só existe quando a pessoa sabe que a origem dos recursos é ilegal. Isso manda a lei. Ela captava o depósito e emprestava. Claro. É obrigatório saber que houve origem criminosa nos recursos. Não basta ter havido transferência dos recursos ilegais. Claro. Tem que ter consciência. Isso está chancelado em jurisprudência da STF. Aplicava nela, provavelmente com juros de mercado maior. Exatamente. E esses recursos da Remar foram emprestados ao doutor Ronan Maria Pinto.
Pois Quer bem, dizer, entre o Chaim aqui e aqui são 5 anos. 5 anos, até que foi pago. Então, como não havia obrigação do senhor Oswaldo de saber que eventualmente esse recurso tinha origem ilegal, o senhor Oswaldo é o proprietário da Remate, ele foi absolvido. E o senhor Raniel foi condenado. Qual é a congruência disso? Por que quem tomou o empréstimo teria obrigação de saber do eventual dolo, da eventual lavagem de dinheiro dolosa, e quem emprestou não? Essa é uma injustiça. A segunda injustiça tem a ver com o senhor Enivaldo Quadrado. O senhor Marcos Valério, que foi uma espécie de delator premiado informal, que inventou uma série de mentiras, inclusive me envolvendo, que depois se provaram mentirosas por declaração do próprio juiz Moura. O próprio Ministério Público pede a absolvição do Marcos Valério. O senhor Enivaldo Quadrado era apresentado como uma pessoa que teria ajudado o senhor Marcos Valério na confecção dos contratos do empréstimo. Como pode o mandante e operador da primeira tentativa de empréstimo, da primeira construção de empréstimo, ter sido absolvido, e o seu eventual auxiliar, cujo único papel no empréstimo teria sido transmitir informações de um lugar para o outro, ter sido condenado? Isso é tudo o pessoal de Curitiba. Tudo foi condenado em Curitiba. Os procuradores de Curitiba. Terceiro e principal injustiça, Delúbio Soares, que eu estou convencido, cujo único motivo da condenação é pelo fato de ter sido tesoureiro do PT. O Delúbio não participa de nenhum dos supostos episódios de lavagem. Ele teria participado de uma reunião na qual o senhor Bunlai teria dito que aceitava fazer o empréstimo supostamente em nome do Partido dos Trabalhadores. Ora, o empréstimo não é um crime. Inclusive o empréstimo terceirizado. Basta a gente ver o que acontece no país hoje. O que acontece quando uma empresa não tem crédito na praça? Ela pede para uma empresa amiga que levante o crédito e repasse. Não há ilegalidade nisso. Um partido político muito dificilmente vai conseguir recursos em banco. Como é que uma entidade, uma instituição pública como um partido, uma associação de benemerência, um clube sem fins lucrativos, como é que eles operam no mercado financeiro? Muitas vezes eles pedem para os seus sócios ou pedem para amigos levantarem recursos em seus nomes e fazem entre esses amigos ou sócios contratos privados de empréstimo. Isso é direito. Você tem o tal do empréstimo do Bunlai. Agora, ele tem alguma forma de pagamento para... Qual é o problema fundamental? Há um empréstimo, tá bem? Bunlai toma um empréstimo, supostamente esse empréstimo era para o Partido dos Trabalhadores. Nisso não há crime nenhum. Nenhum crime. Certo. Perfeito? É disso que o Delúbio é acusado, de participar de uma reunião que supostamente na qual o Bunlai teria dito que o empréstimo tinha como destino o Partido dos Trabalhadores. Fato que o Delúbio nega. E apenas então somente por isso, pela afirmação do Bunlai, o Delúbio é condenado. Que coisa, hein? Sem prova nenhuma. Sem prova nenhuma. Sem ter participado de nenhuma lavagem do dinheiro. Porque a tomada do empréstimo não é lavagem. Claro. Não é lavagem. É um empréstimo oficial? Como É um empréstimo formal. Formal, então. Bom. Qual é a operação de maquiagem acusatória que faz o Ministério Público? Eles pegam um fato que ocorre 5 anos depois. Supostamente o Chaim teria liquidado esse empréstimo de uma forma fraudulenta quando recebeu o contrato da construção de uma plataforma da Petrobras. Que ele já era fornecedor da Petrobras, etc. Então, é acusado o senhor Bunlai de ter sido intermediário entre a Petrobras e o Banco Chaim para sair dessa plataforma, com a ajuda do senhor Nestor Cerveró, a concessão desse contrato da tal plataforma liquidaria o empréstimo feito pelo Bunlai 5 anos antes. Ora, ainda que essa história seja verdadeira, qual é a prova de que quando o empréstimo foi fornecido, já se sabia que o pagamento seria ilegal? 5 anos antes? Entendi. Ou seja, o empréstimo é completamente legal. Ele não implicou em fraude nenhuma. O Banco Chaim não emprestou recursos públicos, emprestou recursos próprios, cobrou juros de mercado. O contrato passou pelas mãos de diversos peritos que disseram que é um contrato com taxas de juros normais, com prazos normais. Esse contrato foi seguidamente cobrado do Sr. Bunlai. Várias formas de pagamento foram
negociadas, o senhor Mulay não pagou ao longo de anos. O que o senhor Delúbio tem a ver com isso? O que o PT tem a ver com isso? Que coisa. Ou seja, fizeram uma forçação de barra. A forçação de barra é pegar um fato supostamente criminoso, ocorrido em 2009, que teria sido o pagamento do Banco Shail através desse contrato com para a construção dessa plataforma e construção e operação dessa plataforma da Petrobras, e pego este fato e diz, bom, se o contrato de empréstimo foi liquidado de forma criminosa, por consequência, o empréstimo era criminoso. E fizeram isso tão somente porque só pode haver crime de lavagem se tem fato antecedente. Não pode existir lavagem de dinheiro pela nossa legislação sem que tenha havido um crime antecedente que tenha gerado recursos que precisaram ser lavados. E qual é do Marcos Valério com você? Olha, eu só posso especular, eu não tenho informação. O Marcos Valério, em 2012, desesperadamente condenado no processo do Mensalão, ele busca uma delação premiada. E ele dá uma entrevista, ele tem uma audiência com o Ministério Público, se não me engano, o Ministério Público Federal de Minas Gerais, no qual ele se oferece para fazer uma delação premiada, e ele diz que, entre outros fatos que ele teria a relatar, estaria esse suposto empréstimo que teria sido feito pelo senhor Ronan Maria Pinto. Ele fala de uma reunião na qual estariam presentes o senhor Ronan Maria Pinto, o senhor Silvio Pereira, ele e eu. Nunca existiu essa reunião. Aliás, o Ministério Público não cita nas suas alegações finais que ele solicitou à Polícia Federal que investigasse junto aos hotéis, porque a reunião teria acontecido no hotel de São Paulo chamado Hotel Puma. Solicitou ao hotel, nas datas aventadas pelo senhor Marcos Valério, provas da presença daquelas pessoas nas câmaras de vigilância do hotel. Não havia prova nenhuma. E não incluiu isso? Não incluiu isso no processo. Ué, mas ele o Ministério Público brincou de um negócio que chama-se pular amarelinha. Os advogados chamam desse jeito. O que é pular amarelinha? Essa prova eu falo, essa prova eu não falo. Essa prova eu falo, essa prova eu não falo. Não é? Pular amarelinha no jargão jurídico. Ao longo desse ano eu fui aprendendo várias expressões do jargão jurídico. Então, o Marcos Valério, eu creio que inventou a história dessa reunião que os outros 3 participantes negam. Ronan nega, Silvio Pereira nega e evidentemente eu nego. Inventou isso como uma maneira de dizer que ele tinha informações sobre o PT, ele tinha que colocar o Silvio Pereira na história, e eu acho que ele me coloca por conta das minhas relações notórias com o Partido dos Trabalhadores, com o Zé Dirceu, com o Lula. Entendeu? Ele tem que colocar um personagem. Evidentemente que ele não podia colocar o Lula nessa reunião, ele não podia colocar o Zé Dirceu numa reunião desse tipo. Então eu acho que ele calculou, eu vou colocar uma pessoa que eu possa dizer depois que era o representante. Entendi. É a única explicação que eu tenho, porque é uma sórdida mentira. Eu jamais estive pessoalmente com o Marcos Valério, o conheci em atividades públicas do PT, na época em que ele tinha relações com a tesouraria do PT, devo tê-lo visto em 2 ou 3 atividades, nas quais tinham 20, 30 pessoas, 10 pessoas, nunca troquei palavra com eles, não me lembro de tê-lo sequer cumprimentado. Que absurdo. Essa entrevista eu dedico aqui particularmente ao ministro Luiz Roberto Barroso, aquele que acha que o estado de exceção se justifica. Ministro, isso aqui é um dos exemplos do que o senhor ajudou a criar nesse país. 1 é 2 é 3 é 4 é 5. Eu peço para gravar e me explicar para ele que era 2 minutos. Bom, a Cristal é uma cantora e compositora do Rio Grande do Norte, está em São Paulo para lançar o seu CD Não Deixe para Amanhã, o que pode deixar para lá, e está vindo com apresentações fantásticas, do Alceu Valença, colocando uma apresentação consagradora, Zé Cabaleiro e outras. Recentemente, o Guarda chegou a mencionar um vídeo dela, comparando a Elis Regina, as grandes cantoras do país, mas tem algo que nos atrai particularmente aí, que é essa questão da cultura nordestina e a ligação dela com o coco. Você fala um pouquinho da sua carreira e o que é a música em Natal? A música em Natal é uma das coisas mais lindas que tem do Brasil, assim, somos somos vastos, assim, no sentido amplo da musicalidade, todos temos um respeito muito grande
pela cultura, como é que eu posso dizer, mais de raiz do lugar, mas isso se confunde com muitas outras coisas. A gente vive num mundo onde a gente tem influência da música gringa, da música de outras partes do país, como daqui, por exemplo. Então tudo isso se confunde dentro da nossa sensibilidade, e o que é exportado de nós é uma arte lindamente liquidificada, eu acho, assim, que já mistura. Eu jamais teria condição de ser purista, assim. Então, assim, eu tenho as minhas raízes, mas isso dialoga com tantas outras coisas, e não somente com música, assim. Tem uma coisa bonita com as artes plásticas e com as pessoas simples do lugar. Colorido do isso, Nordeste, é um mix muito grande, demais, né? É demais. Você fala do coco também. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte, para o nosso público, a diferença na base lá do coco e do baião. E por que você considera que o baião é a árvore mestra aí do Nordeste? Eu acho que o baião é a árvore mestra por causa de Gonzaga, né, que veio assim antes desses caras todos que difundiram o coco depois. E acho que a coisa da linguística mesmo, o jeito de dizer as palavras, né? Luiz eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E que tem uma coisa espaçada da canção, e os coquistas são mais rapidinhos, assim. Eu sou do mato, tô moço, moro no mato, é madeira, mandioca, manipoeira, mas com moda de mudar, não tem Matias, amarrama de mameleiro, malaquia, marinheiro, mangueira e maracujá. Acho que é uma coisa da linguística mesmo, um jeito mais divertido de se colocar na canção. Uma vez, meu Santos, eu escrevi uma crônica dizendo que o Gilberto Gil era uma música nordestina. E na época deu um pouco de buchicho, e ele admitiu que era uma música nordestina. Claro que é. De certo modo, ele é uma ligação entre a geração raiz e antena, né? A geração Gonzaga e a geração que vem depois, o pessoal de Recife, o pessoal de... Eu acho muito saudável esse trânsito e essa ponte, que assim, meu sonho de consumo é conseguir ser uma pontezinha dessa assim também. E trazer para minha geração, para essa rapaziada que tem quase 40 anos, que não tiveram uma vivência, por exemplo, tão forte com o Luiz, com o Jackson do Pandeiro, com o Caju e Castanha, com os rabequeiros de Pernambuco, sabe, Dona Militana, que é uma romanceira incrível lá do Rio Grande do Norte, que não tem uma ligação tão profunda com esse cancioneiro, mas que vem um cheirinho disso nas coisas que a gente faz, né? Fazendo essa ponte com um certo modernismo ali, mas reverenciando essa rapaziada, que a gente só tá aqui por causa deles, né? O Jackson tem uma Ai, sou apaixonada. Gordurinha tem... Nossa, maravilhoso. Não, esses caras todos são mestres, aí todos eles botaram leitinho na minha mamadeira. Mostra um leitinho coco, um leitinho baião, só para o pessoal perceber a diferença. O baião, eu posso continuar aqui com Gonzaga, né? Eu já toquei, balancei, chamei de samba e cheio, mas o baião tem o que as outras danças não têm. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção que eu sou doida pelo baião. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião, e quem quiser aprender é favor prestar atenção. Morena, chega pra cá, vem junto ao meu coração, agora é só me seguir, pois eu vou cantar o baião. Eu já toquei no Pará, toquei sanfona em Belém, cantei lá no Ceará e sei o que me convém. Por isso eu quero afirmar com toda a convicção que eu sou doida pelo baião. Eu fiz uma contracapa uma vez para o Vicente Barreto. Maravilhoso. E eu dizia que ele tocava violão que nem toca sanfona. Você também. Você pega toda aquela pulsação da sanfona e joga aquela no coisa violão. rítmica, né, que é muito forte na gente, né? Eu gosto muito. E o coco? O coco é uma coisa linda na minha vida. Em 29, Mário de Andrade chegou por lá, né? Para dar uma estudada nisso aí, conhecer o Chico Antônio, que é o nosso coquista lá. Na verdade, o nosso coco lá ele não é de embolado, ele é de ganzá, que existem as vertentes todas, né? E tinha um cabra lá em Pedro Velho, que é um interior do Rio Grande do Norte, de onde ele e que ele tocava aquele ganzá, que é aquele instrumento metálico cheio de arrozinho dentro. E ele era muito mestre naquilo, assim. E o Mário de Andrade ficou louco por ele, até escreveu livros sobre ele depois, tem os cocos e tem várias outras edições lindas em que Mário de Andrade fala muito disso. E eu sempre achei, assim, Natal especificamente, que é o lugar de onde eu venho, muito desmemoriado nesse sentido, assim, muito encantado, muito com as novidades, que eu também sou e que eu também adoro,
mas que a gente nunca pode, sabe, tem que estar rolando esse retrovisor, sabe? Epa, eu tô aqui, eu acho assim, quando você começa a trabalhar com música, ao meu ver, tem que existir um interesse natural pelo que já foi feito, para que você não se repita, ou que se você fosse repetir, de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito O rock brasileiro, ele conseguiu ser original quando ele foi buscar raízes e mesclou, né? Pois é. E cara, você falou do Coco de Embolada e de Gonzaga. Qual a diferença dos dois? O Embolada é esse que a gente conhece, Isso, do Caju e Castanha, do Jackson do Pandeiro, mas eu acho que são mais questões instrumentativas, assim, do que da linguagem mesmo. Coco é coco. E tem esse do M que eu cantei pra você, que é muito lindo, né? Posso repetir aqui um trechinho, que é o... Eu sou um matuto moço, morando, mandei madeira, mandioca, manipoeira, marco modo de mudar. Mandei Matias, amarra mod, mameleiro, malaquia, marinheiro, mangueiro e maracujá. Mulher maldosa, Madalena, macumbeba, maniçoba, manipepa, manguito, meio mancá, melo maduro, morcego, mosquito e muro, mufim, medo, muturo, mamoeiro e miramar. Mestre matoso, morado, mesmedeiro, morado em monteiro, menino mole, usar, malicioso, gangue tem macumbeiro, esse meu qualquer maneiro, mas é rindo se cantar. Mané mandou, e Maria Mateu, e Murilo mandou, meu martelo, não me amar. Quando canta secou, a minha língua treme, que fizer outra copinha, meu amar e mando matar. Mané mandou, e Maria Mateu, e Murilo mandou, meu martelo, não me amar. Quando canta secou, a minha língua treme, que fizer outra copinha, meu amar e mando matar. Essa é Jacinto Silva, um craque das Alagoas. Infelizmente já falecido. Mas nossa, de uma discografia exuberante. E ele era especialista nesse trava-língua que a gente chama, né? De pegar uns motos cascudo mesmo. O Manezinho Araújo, que é mais daqui, a embolada dele, ele vai beber lá também. Sim. A música nordestina, acho que ela inspira todo mundo, assim, né? É um negócio tão forte, as linhas melódicas são tão lindas, e a gente é tão quente, né? Tão rítmico. Então acho que você gostou. O pessoal diz que a tristeza, o samba é triste. E a música do destino? Aí aqui é mesmo. É porque eu acho que a nossa alegria ela é muito fundamentada na superação das coisas, não é? Tá. Isso já vem do nosso histórico de superação, de seca, de fome, de escassez mesmo das coisas. Hoje em dia, muito menos, graças a Deus. Mas é uma coisa que fica meio inerente, assim. Nordestino é acostumado, como a gente diz lá, é passado na casca do ar, assim. Acostumado a tá sempre dando a volta por cima, sempre aquele cheirinho da fênix de estar se desdobrando, ultrapassando as dificuldades. Então, vejo uma alegria muito legítima, mas sim, tem um tom de tristeza bem bonito. E a Cristal Compositora, como é que é? A Cristal Compositora, ela tenta reverenciar tudo isso que entra nesse liquidificador sonoro, assim, de Gonzaga, mas de Hermeto Pascoal, de Egberto Gismonti, de César Camargo Mariano, de tanta música boa, assim. Eu gosto muito de música instrumental, apesar de trabalhar cantando, são mais esses caras que me influenciam, assim. Então, Sibuca. Nossa Senhora, é uma loucura da minha vida. Eu procuro muito não ser uma nordestina óbvia, assim. Eu procuro muito um Nordeste revisto e ampliado, assim, para que a gente não fique tão, como é que eu posso dizer, caricato. É bonitinho que seja caricato, isso cumpre um papel também, beleza. O caricato que você fala, o forró, da maneira como estilizado. E isso. Aliás, cara, eu gosto da mistura, sabe? Quando você se confunde com as outras coisas. O forró virou uma dança hoje em dia que é uma coisa fantástica. É bem bonito. Nossa, é uma arte hoje, efetivamente. É bem bonito, eu gosto muito. Então, dessa mistura... Mostra um pouquinho, né? Mostra uma das músicas pra ti. Tá bom. É música e letra. Música e letra. Vejo que não tenho tempo pra ser uma estrela. É tanto que fazer minha nega que só tô vendo pra crer. Ainda tem gente que pensa que vida de cantor é brisa fresca. Troca de vida comigo em 2 tempos tu vai me dizer que eu sou muito artista e não seja não pra você ver. Mato meu leão todo dia pra não ver o meu canto calado morrer. A base do que é bom feito amigo alegria, de outro modo é amargo o que era pra ser delícia. O glamour tá na lida e não me custa nada, só me custa a vida. Vejo que não tenho tempo pra ser uma estrela, é tanto que fazer minha nega que só tô vendo pra quê. Ainda tem gente que pensa que vida de cantor é brisa fresca.
Tragar de vida comigo em 2 tempos, tu vai me dizer que eu sou é muito artista e não seja não pra você ver. Mato meu leão todo dia pra não ver o meu canto calado morrer. A base do que é bom feito amigo alegria, de outro modo é amargo. O que era pra ser delícia, o glamour tá na língua e não me custa nada, só me custa a vida. Eita, que lindo.